muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa aula que é mão na massa, passo a passo. O que eu preciso que tu te comprometa comigo? Pega o teu caderno ou pega folhas de ofício e faz junto comigo os passos que eu vou te apresentar, ok? Com exceção do passo 5, são 5 passos, mas o passo 5 é um debriefing de um evento que já aconteceu, certo? Então eu preciso que tu pegue o teu caderno e se comprometa a realizar o passo a passo junto comigo conforme a gente for transcorrendo aqui a aula. Antes da gente começar, eu quero mostrar algo para vocês muito legal de uma aluna, ok? Uma aluna querida conseguiu ministrar o seu workshop e me mandou a foto em agradecimento, ou seja, com os conhecimentos que eu passei para ela, com essa trilha que eu passei para ela, não apenas aqui do passo a passo do workshop, ela é minha aluna de outros cursos, ok? Onde eu também ensino esse passo a passo. Então, juntando esse conhecimento, a bagagem, vivência, postura e repertório, junto com o passo a passo, deu super certo. E ela aqui me enviou essa foto de agradecimento que eu fico muito feliz em receber. E eu espero que a próxima foto que eu receba seja a tua foto, passando esse conhecimento de constelação familiar adiante, ok? Agora, bora para o passo 1. Qual é o passo 1? Definir o tema central do teu workshop, certo? Aqui eu trouxe sugestão de temáticas: sucesso, dinheiro, sexualidade, feminino, relacionamento. Deixa eu ampliar aqui, mostrar esses, colocar em destaque isso aqui. Qual é o passo 1, tá? Definir a temática central pela qual tu vai conduzir o teu workshop. Nós sabemos que constelação trabalha com a postura fenomenológica. Este roteiro que eu estou te apresentando, esse passo a passo, não é algo para te aprisionar. É algo para te orientar, para não esquecer informações importantes. Porém, sabemos que quando o campo se manifesta, o campo é soberano, né? Dentro das constelações originais, a gente aprende dessa forma e é dessa forma que eu ensino para vocês. Então, o passo 1 que tu vai escrever no teu caderno é qual é a temática que tu sente vontade de fazer teu workshop. E aqui eu vou colocar tema livre também, né? Um workshop de constelação familiar com a temática livre. Não recomendo, gera confusão no entendimento das pessoas, porque o que tu tem que pensar? Quem vai participar do teu workshop não são pessoas que são consteladoras. E constelação é um assunto que muitas vezes é muito subjetivo de entender, pouco tangível de entender. Então, a temática central para posteriormente nominar da forma correta o teu workshop, certo? Exemplos de nomes: o resgate do sucesso, um exemplo. Dinheiro sistêmico, outro exemplo, tá? E aí, a partir disso, tu pode desmembrar esses exemplos em nomenclaturas que sejam atrativas para a tua audiência. Lembra, não é todo mundo que conhece constelação familiar. Para muitas pessoas esse assunto é confuso, elas não entendem, ok? Então, na hora de nominar o teu workshop, leve isso em consideração. Coloque um nome fácil de entender. Não coloque um nome que fique muito complexo, ok? Então, defina o tema central, posteriormente nomine o teu workshop. Tu pode fazer aí um brainstorm para nominar o teu workshop, ok? Então, temática central e nomenclatura. Primeiro a temática, depois a nomenclatura. Como escolher a temática? Que é uma dica bônus, ok?
escolha temáticas na qual você tenha passado por uma transformação dentro das constelações. Em qual área da tua vida enquanto consteladora as constelações atuaram de forma mais profunda? Qual área da tua vida enquanto consteladora as constelações atuaram na tua vida de forma mais profunda? Por quê? Porque esse o ponto que traz força para o teu trabalho, que traz campo de cura para o teu trabalho, ok? Então, aí é uma dica bônus de como escolher a temática, ok? Então, passo 1, a temática central do teu workshop e depois nominar. O passo 2, qual vai ser o formato de apresentação? Deixa eu deixar aqui, ó. Qual vai ser o formato de apresentação do teu workshop? Você vai apresentar ele presencialmente? Você vai apresentar ele de forma online? 100% online? 100% presencial? Ou vai ser híbrido? Parte online, parte presencial? Eu, particularmente, gosto de fazer híbrido. Parte presencial e parte online. Então, eu tenho pessoas que eu gosto de chamá-los de representantes voluntários que me ajudam na execução das dinâmicas e exercícios. Passo 1, tema central. Passo 2, formato de apresentação. O teu formato de apresentação é importante que tu defina, porque ele também vai determinar a forma que tu vai divulgar o teu workshop, que aí vai ir para o encontro, para um bônus de implementação, tá? Lá na parte de bônus de material complementar, eu vou gravar uma aula específica sobre isso, ok? Bônus, material complementar, eu vou gravar uma aula extra sobre formas de divulgar teu workshop, o que eu uso, faço e dá muito certo para mim. Vou compartilhar com vocês. Tudo que eu compartilho com vocês é porque eu já fiz e dá certo para mim, certo? Então, passo 1, tema central. Passo 2, qual é o teu formato que tu vai apresentar ele, ok? Agora o passo 3. Formato de condução. Tu vai conduzir o teu workshop com pessoas, com bonecos ou com âncoras? Ou com outro elemento que não tá aqui, cristais. Cristal é âncora. Boneco também não deixa de ser âncora. Âncora, folha de ofício. Aqui, ó, para ficar bom para vocês verem. Então, formato de condução, como que você vai conduzir, usando pessoas, bonecos ou âncoras, né? E aqui eu sempre que eu vou conduzir os meus workshops, eu gosto de levar folha de ofício. Por quê? Gente, não muda nada, absolutamente nada, eu trabalhar com pessoas, bonecos e âncoras. É uma questão de afinidade do facilitador, do constelador. Algo que ele tem mais afinidade, mais familiaridade, ok? Se eu quero trabalhar com bonecos, vai dar o mesmo efeito que trabalhar com pessoas. O que a gente aprende nas constelações originais? O que é determinante para qualquer trabalho sistêmico é a postura do constelador. Ela precisa estar em acordo, né, de acordo com as ordens da ajuda. Se o constelador está fora das ordens da ajuda, ele não vai ajudar e ele ainda pode atrapalhar a outra pessoa, a vida da outra pessoa, ok? Então, tanto faz ser pessoas, bonecos e âncoras. Eu sempre desenho os roteiros do meu workshop e nós vamos desenhar um aqui juntos, pensando em pessoas, e eu levo folhas de ofício. Por quê? Lembra que quem vai assistir o teu workshop não entende de constelação familiar? Lembra que quem vai assistir teu workshop talvez esteja conhecendo e vivendo as constelações pela primeira vez? E muitas vezes a folha de ofício deixa mais fácil de compreender.
ok? Mas isso vai da tua habilidade, do teu repertório de criar dinâmicas sistêmicas, ok? O quanto tu consegue criar dinâmicas que preservem a profundidade das constelações e entregam um resultado profundo para o cliente. Aí é outro assunto, ok? A gente tem aqui um curso sobre dinâmicas, que aí ele é ao vivo, é diferente do nosso curso que a gente está conversando aqui hoje. Qual é a nossa proposta hoje? O passo a passo para criar o teu workshop sistêmico. E se tu seguir esse passo a passo aqui, você sai daqui com o teu workshop pronto. Então esteja aí com o teu caderno e escolha o teu formato de condução. O que eu recomendo? Pense em formatos que os participantes se envolvam e realizem os exercícios. Por quê? O workshop é uma palavra que ela está vinculada a eventos práticos. O workshop, por definição, é algo que a pessoa faz, entendeu? Ela está num lugar e ela faz algo. Então, tenta trazer essa praticidade, essa prática para o teu workshop. Envolva os participantes. Pensem em formatos, em dinâmicas e exercícios que envolvam quem está ali. Que eles sintam na pele o que é uma constelação familiar, o que é uma dinâmica, o que é o campo mórfico das constelações, o que é a fenomenologia. Ok? Então, já evoluímos para o passo 3. 1, 2 e 3. Se tô indo muito rápido, dá uma pausada no vídeo e faz esses 3 passos aqui. E agora, a gente vai para o passo 4, que tá aqui embaixo, que é o roteiro. Certo? O roteiro do nosso workshop. Deixa eu diminuir aqui. E segue com o teu caderno para não se perder. O roteiro, pessoal, eu dividi ele em 3 partes: início, meio e fim. O que tu precisa colocar no início do teu roteiro? Quem é você? Lembra da nossa aula inaugural que eu disse quem sou eu? Como que é o teu nome? Fala brevemente da tua vida e a tua experiência com as constelações. Qual é a tua história dentro das constelações? O que estava acontecendo contigo quando tu chegou até as constelações? Teve algum fato que foi decisivo para ti dentro das constelações? Então escreve isso para te criar intimidade. Depois leia em voz alta. Dessa forma, eu te garanto, tu está se treinando a tua desenvoltura na tua fala. Ler em voz alta é muito importante, principalmente se tu não é familiarizada a fazer essas explanações. Se tu não é muito familiarizada com isso, é bem interessante. Escreve quem é você, brevemente, como que você chegou até as constelações. Depois, tu já sabe que tu vai estar falando para um público que talvez não conheça constelação familiar. Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor. Então, quem é você? Como você chegou às constelações e o que é um workshop sistêmico? Lembra que lá na tua plateia, talvez muitas pessoas não entendam o que é um workshop sistêmico. Então, também é muito importante que tu explique o que é um workshop sistêmico, o que você vai vivenciar aqui. Escreve isso no teu roteiro. Nós estamos no primeiro bloco, no início, certo? Quem é você, como você chegou nas constelações, uma história decisiva que tenha te levado às constelações e o que é um workshop sistêmico, né? Como que eu gosto de explicar o que é um workshop sistêmico? É um momento de vivenciarmos as constelações familiares.
não é o momento de dar aula de constelação familiar. É onde eu vou encontrar e me dar em conta de partes minhas que talvez me prejudiquem em relação àquele assunto. Partes minhas que eu desconheço, mas que estão determinando e influenciando a minha vida. E se couber, se não ficar confuso na tua comunicação, se não ficar confuso para os teus participantes, tu pode falar também o que é uma constelação familiar. Constelação familiar é uma técnica que trabalha com memórias ancestrais, onde, dependendo da postura que eu me conecto com essas memórias, eu determino a forma que elas vão interferir na minha vida. A forma que eu me vinculo com as memórias são determinantes para a forma que tudo isso vai interferir, me influenciar. Ou seja, não é a memória, é a minha postura, é o meu vínculo em relação à memória. Dependendo do meu vínculo com essa memória, mais ela interfere na minha vida. E dependendo do meu vínculo, da minha postura em relação a essa memória, menos força ela tem. Ela perde força. Que aí a gente entra nas ordens do amor, né? Mas esse não é um curso de constelação familiar. Esse é um curso de construção de workshop sistêmico, um guia prático, ok? Então, tu pode explicar para os participantes o que é esse workshop da forma que tu tiver familiarizada com as palavras. E também explicar o que ele vai vivenciar aqui hoje, o que esperar desse momento, certo? Aqui, ó, como vivenciar o workshop. Porque as pessoas não conhecem constelação, talvez elas não te conheçam, elas não sabem o que é um workshop de constelação, mas a gente é consteladora e alguns comportamentos podem prejudicar o outro. Então, as informações pré-workshop, elas organizam aquele público que está ali te assistindo. E você está se assegurando, né, que está passando as informações certas. Você está se assegurando que todos ali estão resguardados, porque um trabalho pode sim desencadear um processo que vai prejudicar o outro. E com essas instruções, você vai se resguardar disso. Então, regras para boa convivência, para uma boa vivência do workshop, né? Cuidar o microfone se for online, cuidar para respeitar os momentos de fala, tanto no online quanto no presencial, não interferir, opinar ou aconselhar no trabalho do colega. Esse eu vou pintar de vermelho, porque é muito comum as pessoas fazerem isso, mesmo você pedindo para que não seja feito. Então imagina se você não pedir. Não interfira, não opine, não dê aconselhamento no trabalho do colega. Também não precisa consolar ninguém. Aqui a gente está trabalhando as ordens do amor, quando a gente coloca essas regras. Respeitar momentos de fala, como a gente tinha dito, postura ereta na cadeira, pés no chão e as mãos soltas. Quem está em casa, se vai ser híbrido o teu workshop, ou se vai ser só presencial ou somente online, tanto quem está em casa quanto quem está presencialmente tem o mesmo impacto no trabalho. Todos estão conectados no campo. Então, se uma pessoa não está toda desajeitada, está desrespeitando esse momento, vai atrapalhar o trabalho do grupo. Então, essas instruções são bem importantes. Não beber ou comer durante as dinâmicas, exercícios, proibido. Chiclete, não, ok? Isso atrapalha. É importante fazer essas considerações para a tua plateia, para os teus participantes. Lembra, eles não sabem o que é constelação. Eles não sabem o que é um workshop. Muitas e muitas pessoas estão ali pela primeira vez. É papel do facilitador organizar a casa. Não estar segurando o telefone na mão para quem for online. Quem está presencialmente, desliga o telefone.
Pois se a pessoa tá ali envolvida no exercício, numa dinâmica, daqui a pouco toca o telefone e ela se desconcentra. Preferencialmente com fone no ouvido, esse não é regra, ok? Agora, aqui, o que a gente tá vendo aqui? O início. O bloco início do teu roteiro. A gente tá no passo 4, roteiro. Quem é você? Como você chegou nas constelações, o que é um workshop sistêmico, o que são as constelações familiares e como vivenciar hoje. Fechamos o início do roteiro, o bloco início. Agora vamos para outro bloco. Qual é o bloco? O recheio, o meio, né? O meio do roteiro. Agora vamos voltar lá para cima, que é muito importante. Caso tu queira, caso tu acredite que tenha necessidade, caso tu acredite que seja importante, tu pode introduzir a tua temática central, né, o assunto, através de um poema, de um texto, parte de um filme ou seriado. Tu pode introduzir essa temática desta forma, tá? Separar um texto sistêmico que tenha relação com essa temática e ler para as pessoas, certo? É uma forma de introduzir. Nem sempre eu faço isso, mas se fizer sentido para ti, se tu acha que isso vai trazer força para o teu trabalho, pode fazer. Essa pergunta é uma pergunta que vai desencadear um processo curativo. Apenas o cliente, o participante, entrar em contato com essa pergunta já é muito importante. O que tu tem que cuidar? Se o teu evento é online, pede para responderem no chat. Se todos abrirem o microfone, geralmente dá problema. Geralmente ele conta uma história. E nós trabalhamos com abordagem sistêmica, gente. Constelação original Hellinger. Não faz anamnese. Quanto mais eu sei, menos poder de atuação. Sophie Hellinger nos ensina isso. Então, cuidado para não virar uma conversa. E a cura, o essencial, não vai ser visto. O cliente pagou, tá ali pagando, investindo tempo, investindo dinheiro e vai sair como ele entrou. Cuidado, então, ok? Cuidado. E nesse momento da pergunta, tu pode dizer, me responda de forma breve no chat sobre essa temática, o que é difícil para você. E você já sabe que aqui já estamos iniciando um processo. Já começa o início de um olhar para algo essencial. Se for presencial o teu evento, passa de um por um o microfone perguntando. Se for online presencial, pede para quem está em casa responder no chat e quem está presencialmente responder no microfone. Com essa pergunta, o teu cliente vai trazer um sintoma. Vou deixar bem posicionado aqui, um sintoma. Um workshop sistêmico, ele acontece a partir do desenrolar de dinâmicas e exercícios sistêmicos, certo? O workshop, tu já sabe, o workshop é uma palavra que remete a algo presencial, prático, algo para fazer. E algo prático, algo para fazer, se desdobra em dinâmicas e exercícios sistêmicos dentro das constelações. Ok? E a dinâmica e os exercícios sistêmicos que vão se desenrolar precisa ter coerência com o que as pessoas têm de difícil.
Senão não vai fazer sentido esse workshop. Se eu for desenvolver uma dinâmica que não tem relação nenhuma com aquilo que aquela pessoa passa. Então, essa pergunta é a pergunta determinante para você. O que é difícil para você sobre esse assunto? E não me conta a história. Me conta da forma mais breve possível. A resposta dessa pergunta, a pessoa vai trazer como sintoma. O sintoma dela. E é o sintoma que esconde a dinâmica oculta. E se eu não chego na dinâmica oculta com aquele cliente, de nada adianta o meu trabalho. A constelação mostram as dinâmicas ocultas por trás de sintomas, de relacionamentos, de comportamentos. Entenderam o quanto é importante essa pergunta? Então, as pessoas vão falar os sintomas. Não entre na história, não torne esse momento uma conversa. O que elas vão responder para ti? Se o teu workshop tem como temática central dinheiro, ela vai te responder. É difícil fazer o dinheiro ficar. É difícil ter clientes. Se o teu workshop tiver como tema central relacionamento, eu tô solteira há muito tempo. Outro sintoma, maridos que traem. Esse aqui é um sintoma. É difícil fazer o dinheiro ficar, é difícil fazer dinheiro. Isso tudo aqui é sintoma. E eu fico com isso enquanto facilitadora, com o sintoma. E as dinâmicas que eu vou desenrolar é a partir do sintoma que o teu cliente, que o teu participante vai te apresentar. Então, aqui as dinâmicas, ok? O que eu trouxe aqui para vocês? A diferença de dinâmica e exercício sistêmico e aqui para baixo constelação. Mas um workshop sistêmico, ele é composto por dinâmicas e exercícios, ou só dinâmicas ou só exercícios. Então, o workshop sistêmico, dinâmicas e exercícios, porque contemplam a todos. Se tu se sente à vontade de conduzir uma constelação familiar, também não tem problema. Pois, como Sophie Hellinger nos ensina, todas as pessoas, tanto quem assiste quanto quem está passando pela constelação, se beneficiam da mesma maneira. Eu, particularmente, prefiro trabalhar com dinâmicas e exercícios, ok? Porque eu acredito que fica mais interessante, tendo em vista que numa dinâmica eu posso falar, eu posso interromper, que num exercício também eu posso falar, eu posso interromper, tendo em vista que nesse workshop, pessoas que não fazem a menor ideia do que é uma constelação vão estar participando, numa dinâmica e num exercício, como tem essa possibilidade de interrupção, eu não atrapalho, eu não coloco ninguém em risco. Então, essa é a minha forma de trabalhar com o workshop sistêmico que eu tô te entregando aqui, ok? Lembrando, nós estamos no prazo 4, nós estamos fazendo o nosso roteiro e eu estou trazendo esclarecimentos para que o teu roteiro aconteça da melhor forma. Dinâmica, eu faço uma representação de uma situação. Eu observo a postura que traz força. Não é pessoal. Dinâmica não é pessoal. Eu não trato um problema pessoal de uma pessoa da plateia, não abro, não exponho aquela pessoa, tá? Porque muitas pessoas também não gostam de serem expostas, tá? Isso é muito comum. E o que é um exercício? Os participantes se envolvem e representam as suas próprias questões. Ele percebe através do exercício qual a postura dele em relação a algo. Ok? Então, qual é a diferença de dinâmica e exercício? Dinâmica não é pessoal, é uma representação, eu observo uma postura. Posso fazer interferência? Posso. O que é um exercício?
Os participantes vivenciando um exercício sistêmico, uma metaposição, isso é um exercício sistêmico. Então, ele percebe através do exercício, ele vivencia, ok? Se não ficou claro, lembra que a gente tem os comentários aqui abaixo e a gente também tem o nosso encontro ao vivo, que tu pode levar todas as tuas dúvidas, certo? E a ideia do encontro ao vivo é tu levar o teu roteiro e a gente finaliza ele. Rever esse roteiro e finaliza, certo? E o que é uma constelação? O cliente traz uma questão pessoal para o constelador e o constelador abre o campo para aquele cliente. Especificamente, entende a origem sistêmica da dificuldade que o cliente traz, certo? Então, aqui eu quis trazer esclarecimento sobre dinâmica e exercício. E a gente tá no passo 4, estamos dentro do roteiro, no meio do roteiro. Lembra que nós temos início, meio e fim do roteiro? Estamos no meio, na primeira etapa do meio do roteiro, certo? Se não tá claro, lembra, coloca as dúvidas no comentário e vai escrevendo na tua folha ou no teu caderno que isso tudo vai ficar mais claro. No meio do roteiro, a gente pode introduzir a temática, né? Com uma poesia, com uma fala, com um trecho de livro, com um filme, com um seriado, ok? Lembra, tudo tem que estar coerente com a temática central. Dentro do meio do roteiro, né, no bloco meio do roteiro, a pergunta principal, o que é difícil para você sobre esse assunto? A pessoa vai trazer um sintoma e em cima do sintoma nós iremos desenvolver dinâmicas e exercícios sistêmicos. Dinâmica 1. Eu trouxe um exemplo para vocês de dinâmica e aqui embaixo, bem embaixo, exercício. Ó, vou até baixar assim para ficar melhor, tá? E agora, tendo em vista que o teu workshop é sobre dinheiro e tendo em vista o sintoma, o que eu recomendo? Vamos supor, vai ter 20 pessoas no teu workshop. Cada pessoa trouxe um sintoma diferente. Tu observa, sempre na tua percepção de constelador, na tua postura de constelador, tu vai observando qual temática tem força para aquele workshop. O que é decisivo para um constelador familiar? A percepção dele, percepção de campo, percepção do cliente, dos clientes, dos participantes, percepção do que traz força para aquele momento. Esse é um assunto bem técnico dentro das constelações familiares. E desenvolver a percepção do constelador não é a temática desse curso. Como que um constelador desenvolve a sua percepção, né? Dentro dos meus cursos, como que eu respondo essa pergunta e como que eu desenvolvo os meus alunos? Vivência, postura e repertório. Eu preciso vivenciar as minhas curas. Dessa forma eu encontro a minha postura, porque fora da minha postura, o meu trabalho não tem força como consteladora, e eu aumento o meu repertório a partir de leitura, de textos, de estudo, eu aumento o meu repertório. É muito comum as consteladoras começarem pelo repertório e acreditarem que estão dominando as constelações, mas elas ainda não vivenciaram um processo de cura decisivo, essencial para o trabalho delas enquanto consteladoras. Elas ainda têm um vínculo adoecido que impossibilita o sucesso delas com as constelações, tá? Então isso é muito importante, por isso que eu tô salientando aqui, mas isso não é o foco do nosso curso, do guia prático, ok? Então, agora tu tá lembrando, no passo 4, roteiro, início, meio, estamos no meio, ok? Depois vamos para o fim. Perguntou o que é difícil
sobre esse assunto para os teus participantes, ele vai trazer um sintoma. Tu vai pegar um sintoma, lembra com a tua percepção, qual o sintoma que tem mais força dentre o universo de sintomas. Muitas vezes é o mesmo sintoma dos participantes, mas eles estão falando de outras formas. E aqui eu trouxe um exemplo. É difícil fazer o dinheiro ficar. Um workshop de constelação familiar, um workshop sistêmico, ele visa um olhar sistêmico, né? E se eu tenho um olhar sistêmico, o que é essencial em um trabalho sistêmico, em um trabalho com constelação? Pai, mãe, ancestralidade. Traumas pessoais também entram, mas em um workshop sistêmico é mais difícil, ok? Então, como que tu vai fazer a dinâmica número 1? Vai pegar um sintoma do chat ou que os representantes falaram e vai montar uma dinâmica. Um representante do dinheiro, representante pai e mãe e um representante para todos. Aquele que representa o grupo. E o facilitador diz para aquele que representa todos falar. Por exemplo, mãe, você me deu pouco. Lembra que antes da gente entrar nesse tópico, eu expliquei para vocês o que é uma dinâmica? Se não ficou claro para ti, volta lá, né? Volta um pouquinho o vídeo, vê o que é dinâmica. Ou se não ficou claro para ti, tu ainda pode me perguntar aqui embaixo do vídeo ou no nosso encontro ao vivo, tá? Dinâmica não é pessoal. Através de uma dinâmica eu mostro algo para os participantes, sem expor ninguém específico, mas o melhor das dinâmicas e exercícios, tratando a todos que estão ali, mexendo, realizando movimentos internos com todos que estão ali. Em nenhuma hipótese, quem entra em um workshop sistêmico sai da mesma maneira. É claro que para isso é determinante a postura do constelador, certo? Então você vai organizar esse exemplo de dinâmica e como é dinâmica, possibilita que o facilitador sugira palavras e frases e exemplos de frase. Mãe, você me deu pouco. Mãe, você foi submissa. Julgamentos que as pessoas têm em relação à mãe. Que a gente sabe que as pessoas têm em relação à mãe. Porque a gente vê nos nossos atendimentos. Porque a gente vê em grupos que a gente participa. A gente escuta as pessoas falando. Ok? Aqui julgamentos. E nós observamos como que eles ficam quando essas palavras são proferidas. Lembra que nessa dinâmica são 3, 1, 2, 3, 4, né? Pai e mãe. E após falar essa frase de dor, eu observo aqui, ó, observo como se comporta o dinheiro. E eu não só observo como eu posso perguntar para o dinheiro. Como que foi para você ouvir isso? Mãe, você me deu pouco. Aqui, os teus participantes vão sentir muito provavelmente um peso. Vão sentir algo estagnado. E nesse momento que os participantes estão incomodados, tu também pode interagir. Qual é a sensação aqui? Sensação. Porque aí tu vai perguntar qual é a sensação e eles vão dizer outra coisa. Aí tudo aqui vai da tua percepção enquanto constelador. Então aqui pode interagir com os participantes e perguntar, verificar se eles estão entendendo o que está acontecendo. E pode falar com o representante do dinheiro, com o que representa a todos. E observa o que acontece
naquele campo com essa palavra. E tu também pode explicar para o teu grupo que dinâmica não é constelação familiar, que constelação familiar, isso é inadmissível. O constelador, ele não faz essa interferência. É uma constelação familiar. Agora, em uma dinâmica, nós estamos exemplificando algo. Certo? Então, eu posso explicar que através das dinâmicas, nós encontramos a postura que nos dá força e a que nos tira força. Através das dinâmicas. E explicando isso, tu pode perguntar para os representantes, né? Que eu sugeri já para vocês, como que eles se sentem. Perguntar o dinheiro. E a partir do que o representante do dinheiro trouxer como resposta, você segue o andamento da dinâmica. E aqui, lembra, tua percepção é determinante. Não são todos que vão sair alegres e felizes de um workshop sistêmico. Talvez eles se sintam incomodados e este incômodo promove o movimento necessário na vida daquela pessoa. Muito cuidado, tá? Muito cuidado com o manejo em constelação familiar. Lembre que mesmo sendo dinâmica, também trabalhamos de forma fenomenológica. Ou seja, aquilo que se apresenta. Como que pode ser, então, o encerramento dessa dinâmica? Que eu tenho dinheiro representado por uma pessoa, pode ser um bonequinho também, mas aí muda um pouquinho a configuração, ok? Se tu quer trabalhar com bonecos, traz essa questão na aula ao vivo, que daí a gente faz um pouquinho diferente, ok? Se tu quer trabalhar com outros tipos de ferramentas, leva para o encontro ao vivo. Se tu não consegue adaptar com este exemplo, a gente faz adaptação junta, certo? Então, a partir do que o representante de dinheiro trouxer, nós vamos desenrolando essa dinâmica. E aí a gente pode, como um próximo passo, qual a postura que traz força? Nós, enquanto consteladoras, já sabemos, honrar pai e mãe traz força. Estarmos no nosso lugar traz força. Então, eu mudo para frases de cura. Que frases são essas? Sim, mamãe. O que você me deu foi o suficiente. Colocar aqui em cima para ver direitinho. Frases de cura, aqui são exemplos. Mas quais frases de cura você vai intuir naquele momento? E no final você vai para essas perguntas aqui, desenrolou o exercício e tu pode perguntar para os teus participantes: qual postura que tira força? Qual postura que traz força? Faz essas perguntas para os participantes, engaja esses participantes, certo? E no final do exercício, essas perguntas para eles ver se eles entenderam mesmo o que aconteceu ali, né? No final do exercício, o que eu me dei em conta? O que me incomodou? O que te chamou a atenção? Certo? Então, aqui um exemplo de dinâmica. Agora, vamos a um exemplo de exercício. Não muda muito. Agora, o que muda? No exercício, a pessoa vai representar e ela vai sentir isso. Então, tu pode dividir ali o grupo em grupos de 3 em 3. Não revela quem é quem, porque muitas vezes a pessoa sabe a teoria e teoricamente, cognitivamente, ela gosta do pai e da mãe, ela honra o pai e a mãe, mas na alma dela ainda tem muitos julgamentos. E se tu revela quem é quem, ela vai achar que ela gosta do pai e da mãe dela, ela faz uma confusão do que é honrar, do que não é honrar, tá? Ela confunde. Então, o trabalhar de forma oculta, eu gosto, eu recomendo. E vai ter um momento certo de revelar quem é o quê. Então, divide o grupo de 3 em 3. Um é a própria pessoa, o outro representa o dinheiro, o outro representa a mãe. E aí, como é oculto, tu pode dizer, quem é o representante B? Aí as pessoas vão levantar a mão naquela rodada, né? Quem é o representante C?
Aí o outro levanta a mão, né? Então, tu, enquanto consteladora, faz por rodadas. Depois roda. Quem foi o dinheiro é a pessoa, quem foi a pessoa é a mãe, sabe? Vai fazendo esse rodízio entre os participantes, até que os 3 tenham feito o exercício representando eles mesmos, as próprias pessoas, sendo eles mesmos. Deu para entender ou ficou um pouquinho confuso? Fazer um rodízio entre os participantes até que todos os representantes façam o exercício para si, para terem as suas percepções. Então a gente organiza a sala, né? Se for online, eu recomendo que você faça isso com pessoas que já têm experiência com constelação. Se não tem experiência, não recomendo. A não ser que tu esteja junto, porque o online lá no Zoom tu divide as salas e tu não consegue ver o que acontece em cada sala. Não recomendo, tá? Se tu estás presente, aí tudo bem. Quem conhece ou não conhece constelação pode fazer, certo? Então eu faço essas divisões de grupo e observo o que ocorre em cada grupo. No desenrolar do exercício, você, facilitador, vai observar os movimentos e pode sugerir falas, conforme a tua percepção. No desenrolar ou no final do exercício, tu pode abrir quem é quem, tá? Quem é quem naquele exercício. E aqui, o facilitador, você precisa sentir, perceber o que traz força para o grupo. Pode revelar quem é quem no final, como a gente falou, ou durante o exercício. E nessa revelação, o facilitador pode intuir frases de cura. Por exemplo, tu tá ali com grupos, né, de 3, 3, 3, e tu vai andar por esses grupos e observar. Pode dar dicas, se tu vê que alguém não tá na postura correta, pode sugerir uma correção. Tu vai estar ali observando os grupos, né? O desenrolar dos grupos. Tu pode revelar quem é quem durante ou no final. Vamos supor que tu fez o exercício, fez o rodízio, todos participaram sendo eles mesmos, ok? Fez o exercício, fez o rodízio com todos. Não revelou quem é quem. Todos sentam na sala e vocês começam uma troca. Como participante A, que é ele mesmo, o que tu sentiu? Aí a pessoa vai trazer o que ela sentiu. Nesse momento de troca, do eu me dei conta que, o que eu senti, qual a sensação. Cuidado com as historinhas que eles vão contar, tá? Por isso que a percepção é muito importante do constelador. Então, tu vai observar ali a fala dos participantes e se cabe aqui, ó, frases de cura. Ou tu pode trazer um representante da mãe para aquela pessoa, para aquele exercício. Depende do desenrolar do teu workshop. Talvez tu só faça esse exercício com desdobramentos. Pode ser? Faz um desdobramento desse exercício. Como? Nessa roda de fala, tu pode chamar o participante e a mãe e depois traz o dinheiro novamente e observa ou a sexualidade ou o relacionamento. Esse pode ser o teu workshop e isso é profundamente curativo. O nosso olhar para a nossa mãe é determinante. Então, trabalhando dessa forma simples e extremamente profunda, você vai gerar um movimento muito profundo no teu participante. E é desta forma que eu tô te explicando, preserva o fenomenológico. A fenomenologia dentro das constelações. Então, ali naquela roda de troca, você pode intuir uma frase e não precisa pedir para o representante voltar, para alguém se levantar. Tu pode pedir simplesmente, repete tal frase. Repete. Algo que tu intuir naquele momento para aquela pessoa. O que a gente chama? Eu vou escrever aqui. Frases com percepção. Tá? Aqui, vou escrever, tá? Frases com percepção.
perguntas com percepção. Isso tudo aqui, ó, relativo à percepção do constelador para ele dar conta de conduzir desta forma, né? Então, frases com percepção, perguntas com percepção, trabalhar com aquele participante, com representantes específicos. Essa percepção desencadeia um movimento interno decisivo para o participante. Esta percepção desencadeia algo no participante que é decisivo, ok? E o constelador sabe dessa profundidade e ele respeita o que é essencial, ok? Lembra que as ordens da ajuda é muito importantes, né? Aqui são as frases que são muito importantes no final de cada exercício, no final de cada dinâmica ou no final do teu evento. Tu pode fazer uma dinâmica com desdobramentos, pode fazer um exercício com desdobramentos, aí tudo depende da tua percepção. Pode fazer um pouquinho diferente dos exercícios que eu tô sinalizando aqui, indicando aqui, tá? Essa frase ela é muito poderosa, então eu vou colocar ela em verde também. Eu me dei conta que assistindo a dinâmica, que ele não vai participar diretamente. O que eu me dou em conta a partir da dinâmica? Porque esse se dar em conta desencadeia o movimento interno. Se tu não chegar no ponto de desencadear o movimento interno no participante, ou falta ainda trabalhar a tua percepção, os teus processos de cura, ou o participante assistindo o teu workshop do lugar errado, na postura errada, ele também não vai ter benefício nenhum, tá? Essa perguntinha poderosa, porque o teu participante já sabe que ele não vai dar conselho para ninguém, que ele não vai trazer nenhuma recomendação para ninguém, que a opinião dele não é bem-vinda ali. Porque quem está conduzindo é tu. As pessoas te procuraram. É importante se manter nessa postura, certo? E tendo em vista tudo isso, tu pode, eu me dei em conta que é muito poderoso, pedir para escrever no chat, pedir para responderem presencialmente, quando tu fizer essa pergunta, eu me dei em conta que é muito poderoso, porque ele não tá opinando na vida do outro. É muito comum o quê? O cliente fugir da dor e querer se meter na dor do outro, dar pitaco na dor do outro. O salvador nada mais é que uma pessoa que foge das suas próprias questões. E quando tu limita lá no início das instruções, tu já dá um basta nisso. E quando ele vai para o eu me dou em conta que ele não foge da dor. Fugindo da dor, eu vou perpetuar padrões de repetição. E o workshop, ele consegue quebrar esses padrões de repetição, porque ele vai mostrar uma nova postura para o participante. Certo? Então, eu me dei em conta que no chat, no final do evento, ou entre um exercício e outro, vai da tua percepção, o que te incomodou, o que chamou a atenção. Essas duas perguntas aqui são perguntas que não são diretas. Se tu sentir que a tua audiência, que os teus participantes, eles estão muito fechados para o que tu tem para oferecer. Então, o que te incomodou, o que te chamou a atenção, vai também aí abrindo um novo espaço no participante. Para finalizar o teu workshop, o que eu recomendo? O que eu levo daqui, perguntar para os participantes o que mais te impactou, o que mais te surpreendeu, e salientar para a plateia, para os participantes, que nas constelações é desencadeado um processo curativo que não acaba quando termina. Ou seja, um movimento muito profundo em relação àquela temática foi desencadeado.
e que esse processo que começa, ele cura determinados vínculos, que promove novas possibilidades de vida na vida daquela pessoa, que aquela pessoa acessa, tá? Então, o que eu também recomendo para um workshop, tá? Não exceder de 3 dinâmicas, exercícios, porque vai ficar superficial, tá? Não exceder 3. Aqui eu dei 2 exemplos, um de dinâmica, um de exercício. Se nós colocarmos aí um desdobramento de cada um desses exercícios, só eles já seriam suficientes. Não falamos de quantidade em constelação familiar, falamos do essencial. Essencial não é quantidade, certo? Essencial não é quantidade. Nós estamos no passo 4 do roteiro, nós estamos no meio do roteiro, agora finalizamos e já falamos do fim do nosso roteiro. Então, passo 4, roteiro, início, meio e fim aqui. E um debriefing. O que é debriefing? Fez o teu evento, aqui ó, passo 5. Fez o teu evento, seguiu o passo a passo, assistiu o material complementar. O que tu vai fazer no debriefing? Vai analisar o teu evento para que o próximo seja melhor que o primeiro e sempre tu te mantenha num aprendizado constante, aprendizado contínuo, melhorando, aprimorando, refinando a tua entrega. Então, debriefing no final de todos os eventos é muito importante. Não precisa ser no mesmo dia, pode até ser uma semana depois, mas é importante que tu faça para que tu identifique os teus pontos de melhoria, ok? Clareza nos objetivos. Quais eram os objetivos? Os mesmos estavam claros? Foram atingidos? Engajamento. Os participantes engajaram? Participaram? Didática e comunicação. Avalie a sua didática, avalie a tua comunicação. Você se faz entender? Refletir sobre a tua capacidade de transmitir as informações, conduzir as dinâmicas de uma forma envolvente. E gestão do tempo. O tempo foi bem gerenciado no workshop? Entre um exercício e outro? Entre blocos, início, meio e fim? Como que foi a tua gestão do tempo? Foi bem gerenciado? E melhorias futuras. Então, baseado nas respostas acima, em uma observação ampla do evento, uma observação ampla sobre você, o que pode ser melhor em um próximo evento? E também observa como que está a tua percepção em relação às constelações. Como que está a tua percepção, sabendo que isso é decisivo dentro das constelações. Então, aqui a gente tem o passo 1, definir o tema central. Passo 2, formato de apresentação. Passo 3, formato de condução. Passo 4, roteiro com início, meio e fim. E o passo 5, o debriefing, aí para descobrir o que pode melhorar nos próximos. Lembra, lá no módulo introdutório, caso tu não gostou de alguma coisa, não gostou da aula, gostou, lá no módulo introdutório a gente tem um formulário, uma pesquisa, que é um feedback completamente anônimo, que tu pode colocar lá, não gostei disso, não gostei daquilo, melhora isso, melhora aquilo. Tu pode colocar lá completamente de forma anônima, certo? E caso você tenha alguma dúvida, coloca aqui embaixo e ainda faz esse roteiro e leva no encontro ao vivo, ok? Também tem um material complementar para complementar justamente todo esse conhecimento. Espero que a gente se veja no encontro ao vivo. Conto com a presença de vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus e eu já tô aqui esperando a foto do teu workshop.